me colocar, de falar com os eleitores, de me apresentar, falar um pouco das nossas propostas, do que a gente pensa, do que a gente quer para esse país, para essa cidade, para esse estado, né, Jó? Sem dúvida. Você é do PSDB. O PSDB tem hoje duas vertentes muito interessantes. A primeira é o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem lá os seus 49% de intenções de voto, segundo o Ibope de ontem, e uma posição sólida, porque o opositor, o primeiro opositor, que é o Paulo Scaff, tem menos de 20%, e o Alexandre Padilha, do PT, que sequer tem os votos dos petistas, porque o PT em São Paulo tem 23% garantidos de voto e ele não consegue sair dos 8%. Então você tem uma vertente que é o Geraldo Alckmin, que praticamente garante a sua reeleição, e tem o candidato a presidente, Aécio Neves, que não consegue emplacar de jeito nenhum, mesmo estando sorrindo o tempo todo. Como é que funciona isso, professora? Difícil de explicar, né? A gente vê que nem o PSDB que vota no Alckmin vota no Aécio. É a mesma situação que você estava falando do Padilha. Sim. A situação é a mesma. O PSDB é um partido meio dividido. Que é um avanço, hein? Só que as pessoas estão começando a olhar um pouco melhor para a coisa. E tomara que sim. Sim. A minha esperança é que as pessoas aprendam a votar nas pessoas, nas propostas das pessoas, e não se prendam tanto a partidos. Porque seria bom se fosse com partidos, se os partidos fossem sérios, se o voto fosse distrital, se fosse respeitado. Eu, por exemplo, sou a única candidata do PSDB do Guarujá e sou solenemente ignorada pelo meu partido aqui. Porque o PSDB do Guarujá tem compromissos adredemente agendados com candidatos que não moram aqui, é isso? Exato. Eu acho muito bonito falar em região metropolitana da Baixada Santista, sabe? Acho lindo, fiz parte do Condesb por 2 anos, acho maravilhoso. Só não percebo como as pessoas daqui não veem que a região metropolitana da Baixada Santista é Santos e o resto. E a gente fica aqui toda hora trabalhando para candidato de Santos, para candidato de Santos. Santos é a capital da metrópole. Para candidato de Santos, para candidato que, em primeiro lugar, vai arrumar as coisas para Santos, que é uma cidade pronta. As verbas carimbadas do deputado de Santos vão para Santos. Vão para Santos. E as pessoas aqui votam nos deputados de Santos. Eu não consigo entender o raciocínio, a lógica. E o PSDB daqui trabalha para os deputados de Santos. E me ignora solenemente. Então, eu acho muita graça disso tudo, porque sou iniciante na política, mas trabalho na área da educação há 30 anos e tenho amplo conhecimento desse assunto. É um assunto que não me deixa com medo de nada, tudo que eu for falar, eu sei o que eu estou falando, as pessoas têm que me aguentar mesmo, porque eu sei o que eu estou falando disso, de educação. E de política eu estou aprendendo, apanhando, mas é uma excelente aluna, apanhando. É uma aluna que aprende rápido, que aprende fácil, e aliás ela não desempenha o papel de aluna, ela desempenha o papel de professora, mesmo quando está aprendendo, ela aprende com o didatismo de quem está acostumado a ensinar. Professora, já que a senhora falou de educação, por que é que não se educa no Brasil? Nós não vamos falar do governo atual, não, que na minha opinião não é bom, mas nós vamos falar de uma história longa. Porque eu ainda, quando fui criança na escola pública, lá nos idos de 1950, comecinho de 1960, nós ainda aprendíamos a levantar quando o professor entrava na sala de aula, aprendíamos a cantar o hino nacional. Eu sei até hoje o hino da bandeira, eu sei até hoje o hino da Marinha, o Cisne Branco, que Noite de Lua. Até hoje eu sei essas coisas, o respeito quando entrava um diretor da escola na sala de aula, nós homenageávamos o diretor. Hoje se bate no professor, hoje se agride o professor, hoje se o professor dá uma nota baixa, ele não dá nota, o aluno é que faz pela nota, e se a nota é baixa, a mãe vai na escola querer bater no professor. O que fizeram com a nossa educação nesses últimos 40 anos? Acabaram com a nossa educação. Pois é, eu também sou oriunda dessa escola antiga sua aí. Sou filha de mãe, pai, professores. Minha mãe, inclusive, foi diretora da escola que eu estudei a vida toda, escola pública. A nossa escola, eu não estou aqui para fazer apologia de escola antiga, não, mas a nossa escola vem da época de Calvino, né? É a mesma escola, Calvino, a mesma. Que monta o sistema giz, lousa, aluno, fila. carteira, que também é o fundador da igreja presbiteriana no mundo. Eu sou presbiteriano. E o João Calvino, que foi prefeito de Bruxelas, né, e ele tinha feito o sistema de escola para ensinar a Bíblia, né, através da escola dominical, escola bíblica dominical, que é levado para o mundo secular, porque
Até ali não existia sala de aula. As pessoas aprendiam em casa quando tinham poder aquisitivo para trazer um professor para casa. Partindo daí, agora eu quero ouvir o seu relato. Então, eu acho, sinceramente, que nós estamos pelo caminho errado. Não acho, como educadora, falar isso é um crime. Calvino são 400 anos, né? Então, não acho que falta verba para a educação, acho que falta gestão. Acho que falta seriedade com o trato da coisa pública. Então, o problema não é verba. Também não acho que é falta de lousa digital, computador, tablet. Também não é isso, porque isso as crianças já têm até em casa. Está faltando, sinceramente, tornar a escola interessante para o aluno. Atrativa. Interessante para o aluno. Eu fiz o meu mestrado, eu fiz em Portugal, na Escola da Ponte. Quando eu cheguei lá e fui ver o que tinha de diferente essa escola, era que os alunos estudavam as disciplinas que lhes interessavam. Eles faziam o currículo deles. Os professores estavam lá, estavam prontos para ensinar, e eles partiam sempre, não de alguma coisa pronta que eu quero enfiar na tua garganta, mas de alguma dúvida que você tem. Quando você tem a dúvida, você busca, faz a pesquisa e etc. Só pensa quando você tem dúvida. Senão você não pensa. Não pensa, isso. E nada do que eu falar vai te interessar. E hoje ninguém mais pensa porque vai no Google ali, tá na mão, já vai no Google. Não ali. vai te interessar. Quem descobriu o Brasil? Cabral. Você pergunta, ele já não sabe mais. Eu penso assim, a gente precisa de investimento sério? Precisa. A gente precisa modernizar? Precisa. Porém, o Paulo Freire também ensinava embaixo da árvore e os alunos aprendiam. Ensinava, inclusive, adultos, que é muito mais difícil de ensinar do que criança. Especialista, né? Então, eu acho assim, falta uma política nacional de formação do professor. Eu, como professora, falar isso é desagradável, mas o professor é muito mal formado. Falta capacitação. Falta capacitação? Não, falta formação de professor. Formação. O professor, ele precisa ser bom no que faz. Você só é respeitado quando você fala com convicção, porque você fala com conhecimento, você fala com a alma, você sabe do que você está falando. Hoje nós temos professores de primeiro semestre dando alunos de primeiro semestre da faculdade dando aula na escola. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Falta valorização do professor. O professor tem que dar 70 aulas por mês para viver. Fazer um salário. Eu, como supervisora afastada do governo, eu estou afastada para ser candidata. Okay. Quando eu estou afastada, eu perco as gratificações de supervisor de ensino. Portanto, senhor governador, recebi esse mês R$ 2.400. Se o senhor conseguir viver com isso, conta para mim como é que faz. Então, mas é difícil, é muito complicado. Então, precisa uma política séria de meritocracia, mas que valorize o bom. Não que valorize o ser humano que fica parado no mesmo lugar 3 anos seguidos, para poder fazer uma prova de mérito e ter aumento. Então, a gente não está aqui para discutir políticas de governo, nem de governo estadual, nem federal, nem municipal. Porém, a política educacional, com o Plano Nacional de Educação e as metas que foram criadas para os próximos 10, 20 anos, se a gente não correr, não vai conseguir. A Coreia, em pouquíssimo tempo, em 10, 20 anos, mudou a história do seu país, a Coreia do Sul, baseada só na revolução que eles fizeram na educação. Portugal, em 20 anos, mudou a educação do país. Você acha isso possível aqui, com a falta de leis que nós temos, com a falta de punibilidade? Porque tudo é um conjunto. Com a baderna que se fez hoje nas famílias, acabaram com a família brasileira. Hoje, você ser pai, mãe, filho, uma família formada, é feio. Né? O Moacir Franco tem um quadro. O Moacir Franco tem um quadro na Praça Nossa, que ele chega para o Carlos Alberto de Nóbrega e fala assim: homem com mulher ainda pode? Ainda pode? Quer dizer, fizeram uma revolução às avessas de um jeito em todos os segmentos da sociedade, que eu lhe pergunto, é possível ainda se fazer educação com esse quadro que está aí? Eu acredito nisso e eu vou lutar por isso até o último dia que eu estiver nesse planeta aqui. Eu acredito fielmente. Eu acho que precisa de gente séria, precisa de gente comprometida. Não dá para pôr gente que não é do segmento da educação para cuidar de educação. Não dá. Não dá para brincar disso, não dá para fazer isso. Agora, as leis que você falou, existe verba, né? Quem fiscaliza a aplicação dessas verbas? No âmbito municipal é o governador, no âmbito estadual é o deputado estadual, no âmbito federal o deputado federal. Está na hora da gente começar a fiscalizar. As pessoas ficam falando em direitos, as pessoas precisam saber dos seus deveres também. Eu tenho um genro que está na área de educação na Universidade de São Paulo. E ele
é um fanático por educação. Ele pensa em educação, ele come educação, ele sonha com educação. Meu genro, casado com a minha filha Camila. Você sabe quantos dias aula eles conseguiram ter em 2014 na USP? Aula lá, professor Giz, Lousa... Tudo certinho. 50. Estamos chegando em outubro. Acabou setembro. 50 dias aula na USP. Por quê? Porque eles estão preocupados em matar lá o jovem e jogar no lago, porque eles estão preocupados em fazer balada, porque eles estão preocupados em fazer política. 3 ou 4 partidos nanicos, radicais de esquerda, mandam na USP, porque lá você tem as moradias para os alunos que vêm do interior para poder se alojar, mas esses partideiros tomaram conta dessas habitações e tem gente lá com 20 anos no primeiro ano para poder ficar morando lá. De graça. Ah, de graça. A alimentação lá está sendo desviada para esses grupelhos de partidos pequenos de esquerda. E a USP tem 50 dias aula no ano. Porque ninguém mais quer saber de fazer educação, professora. Me ajuda, professora. O último cargo que eu perdi foi o de dirigente regional de educação. De vez em quando eu perco o cargo, sabe? Porque eu peito e falo, não, aí não. Aí eu tenho meus princípios, eu tenho minhas... Então, mas por que as pessoas são contra educar no Brasil? É isso que eu ainda não entendi. Por que eles não querem que o povo seja educado? Eu não entendo isso. Eu acho que é para votar na Dilma. Porque o povo subeducado... Mas isso vem de longe, professora, são 40 então anos. Então é para manter esses mandantes que estão aí. Isso, não é o caso de uma pessoa, nem de um não, partido. No caso, é no caso generalizado, é ruim, o esquema é ruim, o processo é ruim. O ignorante é massa de manobra. Claro ele se vende por R$50, ele acredita em pesquisa falsa de jornal falso, ele usa um ônibus de uma instituição que devia ser para auxiliar crianças doentes. Então, isso tudo que acontece fica... A manipulação é explícita. É claro, porque o povo é ignorante. Se o povo começar a ser educado, a ter boa condição de julgar e de avaliar, isso daí vai acabar. A gente vai começar a eleger gente séria, gente que fala sério, gente que fala a verdade, que sai na rua e olha nas ruas, que não deve para ninguém, que não tem o rabo preso com ninguém. Isso daí, e cada vez só mais com pessoas educação. não querendo saber da política, porque o político tradicional, o carreirista, ele quer que a pessoa não goste de política, que só vai votar por obrigação e vota no tiririca. Eu vou a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com esse acalorado debate aqui com a candidata a deputada federal Dulce Seneviva do PSDB. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Programa do Jeito do Jonas, de volta para o segundo bloco. Hoje conversando aqui com a candidata a deputada federal Dulce Seneviva do PSDB. Ela que é aqui do Guarujá e que está fazendo campanha na nossa cidade. Para você participar desse programa, você que é candidato, entre em contato com a nossa assessoria pelo telefone 98842-8885, 98842-8885, fala lá com o William e nós vamos agendar e você participa, se bem que está terminando, né? Estamos aí uma semana da eleição, mas ainda dá tempo se você quiser participar desse programa. Professora Dulce Seneviva, me diga uma coisa, você estava na USP, o que aconteceu? Conta para mim essa história aí. Então, foi aí que eu perdi o cargo, porque o reitor era um ser inconsequente, o reitor da USP antigo, Grandino Rosa, que ele gastava 104% do orçamento dele com a folha de pagamento. São Paulo. Isso. Aumentou para 108. Né? Não dá, né, amigo? Aumentou para 108. Você vai viver do quê? Isso. Não dá. Aí o governador do estado quis doar o prédio da diretoria de ensino, o antigo Cesário Bastos, aquele prédio centenário, sim, maravilhoso, para a USP, e queria que eu alugasse um prédio que custava R$120 mil por mês para pôr a diretoria de ensino. A senhora era o quê lá? Dirigente regional de ensino. Aquilo lá era a minha casa, era onde eu trabalhava.
E eu briguei, falei, não senhor, eu não assino, sou contra desperdício de dinheiro público. E outra coisa, a USP, como instituição, tem verba e orçamento próprio. Nós não podemos desviar dinheiro da educação básica, que é o que está, o problema da nossa educação é na básica, principalmente na nossa região. A nossa quando região... você forma na faculdade um semi-analfabeto, a culpa é de baixo. Nós precisamos de educação básica de qualidade. É do 1º ao 5º. Em qualquer país desenvolvido do mundo, os professores de 1º ao 5º ano são os mais bem preparados, os que mais ganham. O PSDB tem mantido essa política, na minha opinião, imbecil, de que a pessoa tem que passar de ano na progressão continuada sem saber nada. Então, e a senhora é do partido do governador? Sou do partido do governador. Então, vamos lá. Progressão continuada não é aprovação automática. São dois conceitos opostos. As pessoas entendem errado, saem fazendo errado e vira verdade. Foi com isso que aconteceu com o construtivismo no Brasil. Trataram como método e fizeram tudo errado. Entenderam que o aluno escrevia de um jeito e a gente não podia corrigir, porque não estudaram as teorias da educação. Progressão continuada era para o aluno que tem deficiência de aprendizagem, em vez de aprender em 1 ano, aprender em 2 ou aprender em 3. Por isso foi dividido em ciclo a educação, não em anos, não seriado. Virou aprovação automática, sabe-se Deus por obra de quem? Tanto que mas virou e o governo apoiou. Virou. Pelo menos aprovou, está aí. Pode falar uma coisa? Pode. Então. Deve. Eles atrelaram. Sabe por que virou? Não é porque o governo apoiou, não. É porque todo mundo tem um pouco de culpa. A gente começa com Paulo Freire. Não é isso. Todo mundo tem um pouco de culpa porque atrelou-se um bônus do professor, que recebe, seria o 14º salário, ao resultado dos alunos. Então, se eu reprovo os alunos, eu perco o bônus. Olha aí, se pode dar certo isso. Em vez de eu ser bom, eu quero que o meu aluno passe, porque a conta que faz para receber o bônus é fluxo mais evasão. Então, eu não quero que o aluno saia da escola. Se ele saiu, eu não falo que ele saiu. Eu fico dando presença para ele. E se ele não sabe, eu falo que ele sabe e passo, porque eu engano a estatística. Nós precisamos parar de jeitinho brasileiro, gente. Pelo amor de Deus. O IBGE agora já está manipulando o número para beneficiar quem está no governo? Deu problema semana passada aí no IBGE? Não deu problema? Deu, é seríssimo. O IBGE já está manipulando. O IBGE já está maquiando o número. Para falar que a economia vai bem. Para falar que a economia vai bem. Acabou o mundo e esqueceram de avisar a gente. Na sua casa vai bem, minha senhora? Vai bem a economia na sua casa? Quando a senhora vai no supermercado com o mesmo dinheiro que a senhora ia 2 meses atrás, a senhora compra a mesma coisa? Então, por que o IBGE vem falar que está certo? Seu filho está desempregado? Por que o IBGE vem falar que não tem desemprego? Então, a gente precisa parar de mentir para o povo, precisa parar de fazer jeitinho brasileiro. Vamos falar sério, Só que quem fala sério não tem voto. Quem fala sério não tem voz, porque daqui a pouco eles cortam o seu pescoço. Tira essa mulher daí, porque ela fala muito, ela fala a verdade, eu não gosto de verdade. Que pena, né? Que pena, mas é assim. A gente insiste. Insiste. Ixi. Eu também sou teimoso, eu tô falando há mais de 60 anos, eu falo, um dia alguém vai me ouvir. Porque do jeito que a coisa caminha, nós estamos caminhando para um buraco muito grande. Será que as pessoas não perceberam ainda? Professora, você não pode ir no Hopi Hari hoje, que vem lá 50 pessoas de fora para roubar dentro do Hopi Hari. As pessoas hoje não conseguem mais andar nas ruas com tranquilidade. O Brasil está chegando a 60 mil homicídios em 2014. Nós estamos com mais de 11 milhões de roubos no Brasil esse ano. E as pessoas acham que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo maravilhoso. Não está. A coisa está feia, a coisa está ficando cada vez pior. E nós precisamos de gente diferente da política. Por isso que eu trouxe aqui a professora Dulce Senerville. Nós, os sérios, né? Meu lema é eficiência e seriedade. Eu não brinco com coisa séria. Nós, os sérios, nós, os que não brincamos com a coisa pública, a gente se retrai e tem vergonha até de ser candidato. Porque você fala assim, nossa, mas por que ela é candidata? Por quê? Então, agora, por que ela é candidata pelo PSDB? Porque com o jeito que eles pensam, eles só ouvem a si mesmos. O ego do político é uma coisa, gente, é uma coisa de louco. Eles têm um ego que quase não cabe no corpo. Então, eu achei que eu estando dentro do partido, eu podia conseguir ser ouvida. Foi
uma tentativa desesperada de ser ouvida, porque eu falo tudo isso faz tempo e não consigo. Falei, quem sabe se eu fizer parte do partido que está no comando, eu consigo ser ouvida. Porque eu sou uma voz dissonante do que eles pensam, mas eu estando defendendo a mesma bandeira, quem sabe eu tenho alguma chance de ser ouvida. Sempre é uma voz a mais e pode até levar algum tempo. Muito. Mas as pessoas acabam ouvindo, porque é a voz da razão. Agora, para consertar isso, professora, qual é o caminho? Só a educação. Não consegue evitar violência, não se consegue evitar problemas sociais sem educação. Eu falei que Mas quanto tempo leva? Porque 20 essa geração anos, está perdida. 20 anos para você começar uma revolução educacional e ela chegar na ponta. 20 anos de seriedade, de continuação de políticas públicas, não política de governo. Se cada governo que entrar, brincar de agora eu vou fazer do meu jeito, nós vamos sempre estar no mesmo lugar. Sabe, aqui na Baixada Santista nós temos um problema seríssimo de educação, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Mas nós estamos aqui, nós temos um problema seríssimo, a gente não consegue, e a gente comemora quando o índice sobe de 3,5 para 3,6. Faz propaganda no jornal, o índice é 10. A gente sabe tanto que não vai chegar, que não vai chegar no 10, que o índice para aqui 20 anos... A meta é 6. Olha aí, as pessoas já pensam pequeno porque acham que não vão conseguir. E que tipo de revolução a senhora faria na educação? Primeiro lugar, professores preparados. Segundo lugar, professores com dedicação exclusiva. Mas hoje, que você não vivessem consegue professor daquilo. Nem despreparado? Não. Porque as pessoas não querem mais ser professor. Porque não ganha nada e ainda sofre violência. Você quer uma... O médico pediatra, ninguém mais quer ser pediatra. Você quer ser... porque a hora que ele chega no posto, ele é atacado, né? Porque Sim. Não tem outro, coitado. Ele fica... E ganha mal também. Nossa. Então, eu nem sei o que eu ia falar mais. Nós estamos falando de como começar a resolver esse problema, só disse que leva 20 anos. Sabe, se eu tivesse... Eu luto pela educação seriamente, acredito nisso. Todo mundo que me conhece sabe, eu falo de educação cedo, à tarde, à noite. Se eu tivesse um filho hoje que quisesse ser professor, eu batia nele, trancava em casa. Até ele mudar de ideia. Não deixava. Porque a gente é tão desvalorizado, mas tão desvalorizado, que as pessoas só faltam falar assim, você é professora? Ah, coitada! Só falta falar isso. Quem mandou estudar? Quem mandou estudar tanto? Tantos cursos de graduação, de pós, de mestrado, de MBA, para quê? A revolução começa por aí, mas começa pelo respeito. Você quer uma estatística que o Brasil está em primeiro lugar na educação? Violência contra o professor. Estatística mundial. É a única que o Brasil se destaca. Em primeiro lugar. Mas aqui quando o presidente diz que nunca leu um livro, as pessoas acham bonito. Ah, mas olha que legal, ele nunca leu um livro, né? Quando vem outro presidente, aí não consegue concatenar uma frase com 3 linhas, não consegue, né? Aí fica, veja bem, então, vou ver... A nível né? D. A nível D, nunca que seja assim mesmo, seja. Que seja, entre aspas, assim mesmo, né? Inclusive, nós estamos com menos fome, né? E o povo acha bonito. Acha bonito, dá risada e Porque volta. o Brasil é feito para deseducar. O Brasil trabalha contra a educação. É isso que tem que mudar. Ou nós vamos educar os seus filhos, como nós, mais antigos, fomos educados, ou os seus filhos vão estar dependendo de Bolsa Família que nem você. Por que serve uma Bolsa Família? Para você matar fome e para você incentivar essa pessoa a melhorar de vida. Por pouco tempo, né? Não pode ser eterna. Hoje, no Brasil, quem recebia a Bolsa Família há 20 anos, quando começou o programa, hoje o filho recebeu a vida inteira, já tem um filho, que é o neto de quem recebia lá atrás, recebendo Bolsa Família, e até a 5ª geração vai receber. Por quê? Porque dão uma cesta, mas não ensinam essa pessoa a buscar o seu sustento, não educam, não mostram caminhos, não se higieniza. O que é higieniza? Não ensinam essas pessoas a ir no banheiro de forma decente. Não se faz isso no Brasil, não se educa. As pessoas acostumam com a mediocridade e passam a achar que a mediocridade é o normal. Tá bom pra mim. Para, gente, mediocridade não é normal, não é normal. É isso. No Brasil, inclusive, você estar numa situação financeira razoável, porque você trabalhou, você estudou, você lutou, você progrediu, é feio.
O bonito é você estar passando fome e pedir uma cesta básica. Essas pessoas que governam o Brasil há 20 anos, ou 30, ou 40 anos, acham que a miséria é o topo, porque aí pode manipular isso. Sabe, Jonas, eu acho assim... E ainda bem que eu não sou candidato. Eu também, eu sou candidata, mas eu vou falar a verdade sempre. Sempre, sempre, sempre. Se assim eu tiver votos, os votos que eu tiver vão ser conscientes, sabendo da verdade. Eu não sou uma candidata que vem prometer mundos e fundos, eu vejo gente prometendo coisas que eu fico besta de ver. E a gente vê fotos com dinheiro, a gente vê dinheiro separado para a boca de urna. A gente... Petrolhão para cá, pelo amor de Deus. Lá, eu não vou participar disso. Denúncia de tudo quanto é lado contra todo mundo. Você não vai ser eleita, não faz mal. No mas Nordeste, não vou participar policiais, agentes do Estado perseguindo opositores dos governos atuais. De novo, ontem tivemos um caso muito sério no Maranhão, de perseguição a alguém que é oposição lá, ao candidato oficial. Eu acho que precisa ficar claro que a gente não é contra o Bolsa Família, o Bolsa, não é. A gente só é contra que seja eternizado. A gente precisa dar condições para a pessoa... Ninguém pode nascer aposentado. Nascer aposentado. Condições para a pessoa naquele momento, para ela adquirir forças para caminhar com as suas próprias pernas e ganhar o seu dinheiro. Não, e ao contrário, aqui você sustenta a pessoa contra o mérito, porque se ela se educar e passar a ter uma renda, você tira aquela aposentadoria que ela começa a ganhar quando nasce. Então as pessoas não vão estudar, não vão se capacitar, não vão aprender para continuar recebendo. Quer dizer, uma coisa doida, mas se você me sustentasse, e aí você pega, eu votar em você. Pega o índice e põe lá, desempregados no Brasil, 6%, recebe a bolsa de ajuda, 30%. Peraí, alguém está mentindo aí. Alguém está mentindo aí, professor. Ou eu sou idiota, ou alguém está mentindo. Quando você pega o IBGE e 6% só de desempregado no Brasil, e 30% recebe bolsa isso, bolsa aquilo outro, tem 24% aí que está errado nessa conta. Quem é que vai explicar isso pra gente? Olha, eu acho assim... Me ajuda aí, professora. A esperteza é quando é demais, come o dono, né? Então, a situação tá... Gente, é mentira. As pessoas mentem para vocês o tempo inteiro e vocês se deixam enganar. Eu entendo que, de vez em quando, é vantajoso, porque se você me sustentasse também, eu achava tudo lindo que você fala. Com certeza. Muito bom. Professora Dulce Seneviva, olha, eu não devo fazer isso, mas eu não vou conseguir me calar. Sem dúvida, passaram por aqui muitos candidatos. Eu estou trazendo candidatos aqui há 60 dias. É a pessoa mais preparada que passou por esse programa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sobre educação, que é o tema que nós forçamos bastante hoje, porque ela é uma educadora, mas em qualquer assunto que você for discutir com a professora Dulce Seneviva, ela é realmente uma pessoa preparada. Esse é o meu depoimento pessoal. Não passou por aqui ninguém com mais desenvoltura, com mais conhecimento e com mais possibilidades de ser alguém que possa mudar a realidade do Brasil se chega à Câmara Federal. Muito obrigado por ter vindo. A senhora tem 30 segundos para falar tchau. Gente, eu penso assim, quem não é fiel a si mesma não vai ser fiel a mais ninguém. Uma pessoa sem princípios, sem valores sólidos, não vai ser da confiança de ninguém. Eu quero ser sempre uma pessoa de confiança, que depois que acabar essa eleição, posso andar na rua com a cabeça erguida, moro nas Astúrias, todo mundo sabe onde eu estou, onde eu trabalho e onde eu vou. Então eu quero assim, sintam-se abraçados por mim, votem direito, votem em alguém da sua confiança, porque é você que vai receber e que vai poder cobrar depois. Um beijo, obrigada William, obrigada Jonas, obrigada a todos vocês. Uma honra muito grande receber aqui a professora Dulce Seneviva, candidata a deputada federal pelo PSDB, ela que é moradora aqui do Guarujá e pela primeira vez sai candidata, ela que passou toda a sua vida dedicando-se à educação. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.